Olá, queridos e queridas, bem-vindos a mais esta aula. Essa é a última aula deste módulo, ou melhor dizendo, desse módulo, e eu estou pensando em dar outro módulo para vocês, mas esta é a última aula, é a aula de metodologia. Então, isso aqui vai resumir tudo que vocês aprendeu nas aulas anteriores. Então, eu conto que você que está chegando aqui já tenha visto as aulas anteriores, para não ter um grau de dificuldade aqui. Metodologia, mas eu vou explicar de uma forma bem fácil, vai ficar tudo fácil de entender. Vamos que vamos, pessoal. Vou apresentar aqui para vocês o slide. Então, aqui o primeiro método, pessoal, que eu vou apresentar a vocês aqui é o método Templo de Afrodite. Mas eu vou explicar em detalhes aqui como que esta metodologia funciona, tá? Vamos lá, pessoal. Hum, assim, vocês podem baralhar, né, as cartas, antes de expor elas à mesa, baralha, né, dá uma boa baralhada aí, e vocês vão dispor as cartas. Desta forma aqui, ó. Ó, ó. A carta número um, vocês vão colocar aqui. A carta número 2 que vocês tirarem aqui. Número 3 aqui. Número 4 aqui. Número 5 e número 6. E a número 7 no meio. Então, vocês baralharam lá. A primeira carta, vocês vão colocar desta forma aqui. Segunda, aqui embaixo. A terceira, aqui. A quarta, aqui na direita. A quinta, embaixo aqui da quarta. E a sexta, embaixo aqui da quinta. E a sétima no meio. Então, é o método de 7 cartas. Creio que aqui ficou bem claro, né? Que não há nenhuma margem de dúvida. Bem, pessoal. Aqui, onde eu estou me referindo, onde está escrito aqui você, aqui a carta um e a 4 vão estar relacionadas aos pensamentos do consulente ou da pessoa a qual ela está afim. Ou, de repente, você está tirando para você. Então, seus pensamentos na relação vão estar aqui na carta número um e os pensamentos do seu parceiro vão estar aqui na carta de número 4. Lembrando que esse templo de Afrodite, que essa metodologia é para tirar a gente de amor, tá? Só para ficar claro aqui. Vamos lá. Os seus sentimentos vai estar aqui na carta número 2 e os sentimentos do parceiro vai estar aqui na carta número 5. Fisicamente, você vai estar sendo representado aqui na carta número 3 e o seu parceiro aqui na carta número 6. E o futuro dessa relação será aqui a carta de número 7. Eu vou explicar aqui mais um detalhe aqui, para quando a gente dispor as cartas, ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando eu me refiro a pensamento aqui, pessoal, ó, as duas cartas, aqui você e aqui o parceiro, né? Carta número 4. Quando eu falo de pensamento, vai estar relacionando a como você enxerga essa relação e como a pessoa enxerga. O que que ela pensa dessa relação, né? Podemos dizer assim, o que que essa pessoa pensa dessa relação? Aqui seria você e o parceiro. O que que ele pensa, o que que você pensa? Seus pensamentos, como que você enxerga?
e como que ele enxerga. Aqui os sentimentos, a carta número 2 e a número 5, a 2 poderia ser você, e a 5 poderia ser ele. Qual que é o sentimento? O que que você sente por ele de fato? O que que ele sente por você? Estou falando ele, pessoal, né? Mas aqui é unissex essa tiragem, não se determina somente em mulheres. Vou descer aqui um pouquinho para ficar mais prático aqui. Físico, né? A carta número 3 seria você, e a carta número 6 seria ele. Fisicamente, como que é quando vocês se encontram, quando estão juntos? E sexualmente, como que, que você se sente nessa relação? Né? Como que é essa autoestima dentro dessa relação, quanto que é a autoestima dele? Então, tudo isso vai somar para a tiragem. E aqui a carta de número 7, pessoal, seria o futuro da relação, né? Ou seja, como que vai ficar essa relação? Então, eu creio que não ficou nenhuma margem de dúvida, né? Mas eu vou explicar novamente. Pode ficar um pouco redundante, mas é para não ter dúvida, para quando eu dispor as cartas aqui, vocês saberem do que eu estou falando, né? Então, aqui, ó, carta número 1 e carta número 4, os pensamentos. Aqui poderia ser você, o consulente que você está tirando, e aqui seria o seu parceiro, o parceiro dele. Carta número 2, sentimentos. Poderia ser os seus sentimentos pelo parceiro ou os sentimentos da pessoa que você está tirando e os sentimentos do parceiro ou do parceiro da pessoa que você está tirando as cartas. Fisicamente, como que as pessoas se sentem quando estão juntas, qual que é a atração dela sexual, né? Aqui você e aqui ele. E aqui, número 7 seria o futuro dessa relação. Então, creio que ficou claro, né, pessoal? Então, aqui, ó, você, o consulente, que você está tirando, vamos supor que você está tirando para mim, né? Onde está você, aqui será eu. E aqui seria o pensamento da minha parceira, né? Onde está aqui escrito parceiro. Então, assim dá para entender, né, pessoal? Como que ficaria. E assim essa lógica segue diante aqui. Mas então, vamos voltar lá para cima já. Eu expliquei aqui como é que funciona. Agora aqui, eu vou considerar que vocês já saibam como que vai funcionar. Então, se não sabe, volta aí novamente a um pouco a aula e reassista a forma que eu estou explicando para não ter aí dúvidas, tá? Então vamos lá. Então, como vocês já viram como funciona, né? Tá. Vamos criar um nome fictício, né? Sei lá, Joana e João. Vamos supor que a Joana chegou até você e pediu para você tirar cartas para ela, marcar a consulta com você, que ela quer saber de João, se esse relacionamento deles vai dar certo, se não vai, se é uma relação que compensa ela investir. Bem, vamos então analisar. Aí você baralhou as cartas, dispôs ela, elas na mesa, né, na ordem que eu ensinei aqui, né? Carta um, se vocês vão colocar aqui, né? A 2 aqui, a 3 aqui, 4, 5, 6 e a sétima aqui. Então, caso não tenham decorado, voltem lá um pouquinho para vocês terem a disposição das cartas, para não ter, assim, dúvidas, né? Tá, mas aí vamos lá. Vamos supor que a Joana chegou, né, até você, e aí você dispôs as cartas, né? E aí, a primeira coisa que você vai analisar é o pensamento de Joana e de João nessa relação. Bem, aqui, os pensamentos de Joana saem aqui a carta da Lua. Seguramente, você pode afirmar a ela que ela está muito iludida com essa relação. Ou seja, ela está, como sai aqui a Lua, né, nos pensamentos de Joana,
ela está muito iludida, ela está sonhando muito com esta relação, no sentido de fantasiando muitas coisas. Ou seja, aqui seria interessante você aconselhar a Joana para ela manter os seus pés no chão. Não criar grandes expectativas ilusórias, ou seja, sonhar acordada. Aqui mostra, quando sai a carta da Lua, em termos de pensamento, mostra que a pessoa está vendo essa situação de uma perspectiva muito romântica, muito ilusória e sonhadora. Então, ela tem que ter, assim, mais clareza daquilo que, de fato, ela quer. Ou seja, colocar um pouco mais de lógica nas coisas, ser um pouco mais racional. Agora vamos ver aqui o pensamento de João. Bem, aqui os pensamentos de João, a gente pode ver, e você pode afirmar seguramente, que ele está muito esclarecido no que ele quer dentro dessa relação. Ou seja, aqui a carta do Sol mostra que os pensamentos de João são muito claros, são muito explícitos. Ou seja, muitas vezes o Sol ele traz um grau assim de ou seja, eu em primeiro lugar. Então, são pensamentos egoístas de João. Ele está, por mais que ele tenha clareza, ele está vendo ele está vendo só o lado dele dentro desta relação. Não está considerando o lado de Joana, correto? Tá. Agora que a gente analisou aqui o pensamento de ambos, então vamos analisar aí os sentimentos. A gente já viu que o pensamento de Joana são pensamentos confusos, lunáticos, romantizados. Já João tem pensamentos lógicos, racionais e claros, com uma tônica egoísta. Mas os sentimentos aqui de Joana, vamos ver. Sentimentos. Bem, aqui a gente vê que sai a cruz. Os sentimentos de Joana, aqui a gente vê que ela, de certa forma, ela vem carregando um peso nessa relação emocional. Ou seja, um peso emocional, perdão. O que seria esse peso emocional? Ela vem, assim, de certa forma, sofrendo bastante emocionalmente com essa relação. A cruz, ela aponta para presságios de sofrimento. Então, o que a gente vê que Joana está carregando essa relação nas costas, emocionalmente. Eu me refiro assim, de repente ela gosta demais, né, de João, e acaba sofrendo, sufocando esse sentimento, entende? Então aqui a gente vê que há um sofrimento da parte de Joana dentro dessa relação. Já João, vamos ver os sentimentos dele aqui por Joana. Bem, aqui a gente vê que os sentimentos de João são sentimentos confusos. A carta do urso aqui, ó, representando os sentimentos de João, mostra que os sentimentos de João são sentimentos ainda confusos. E, ao mesmo tempo, a gente vê que ele é uma pessoa que demonstra, assim, também um certo ciúme de Joana. Ou seja, uma certa possessão, não diria ciúme, mas uma certa possessão, uma certa dominação. É como se ele quisesse dominar aí as emoções dentro desse relacionamento. E mostra que Joana sofre com isso, correto? Tá. Agora vamos analisar como que é a relação quando eles estão juntos, né? Quando ambos estão frente a frente um para o outro, né? Quando eles estão juntos, né? Tá. Aqui a gente vê que sai a cegonha e o chicote. As cartas aqui, o ângulo, pessoal, não está muito legal, porque as cartas aqui, para colocar, umas são mais pequenas que as outras, né? Mas nos outros slides vai estar melhor um pouquinho. Mas o importante aqui é o conteúdo. Mas vamos lá. Aqui a gente vê que quando eles estão juntos, Joana, representada aqui pela cegonha,
ela sempre gosta de trazer surpresas, ou seja, demonstrar surpresas para essa relação, né? Sempre trazendo novidades, trazendo novas notícias. E a cegonha aqui, nessa posição, mostrando Joana, revelando que ela, sexualmente por João, tem bastante atração. A cegonha, ela traz, assim, felicidade. Eventualmente, pode ser que ela sonhe em ser mãe dentro dessa relação, aqui há uma possibilidade, né? Não necessariamente que todas as vezes saia cegonha vai dizer isso, pessoal, mas aqui há uma possibilidade disso ser um fato. Agora vamos ver como que João se sente dentro dessa relação. Aqui a gente vê que João, ele também tem grande apetite sexual por Joana, porque aqui a gente vê que fisicamente, aqui representando ele, o chicote. Porém, ele é uma pessoa muito autoritária e uma pessoa que, quando estão juntos, ele costuma brigar bastante, né? Costuma impor goela abaixo, as suas vontades, e não levando em consideração as vontades de Joana. Mas vamos voltar aqui para esclarecer melhor um pouco, pessoal. A gente já viu lá de início que o pensamento de Joana por essa relação, por ela ser lunática, não está enxergando, faz muito ela sofrer aqui, né, na carta da cruz. E busca por novidades dentro dessa relação. Já João, ele já tem clareza explícita daquilo que ele quer. Ou seja, ela está vendo essa relação com muita racionalidade e clareza, embora seus sentimentos sejam confusos, né, e muito possessivos. E ele manifesta assim como impulso à vontade aqui, e brigar. Mas vamos ver se essa relação de Joana vai dar certo, qual que é o futuro. Bem, o futuro aqui está a carta das nuvens, então a relação ainda que está incerta, se isso vai dar certo ou não vai. Por quê? Porque as nuvens podem pressagiar incertezas a futuro, no sentido de é uma relação que deveria aconselhar a Joana o seguinte: olha, Joana, essa sua relação com o João é uma relação que a futuro é ainda muito confusa para dar certo. Muita coisa vai ter que se acertar para que essa relação aí dê certo. Ou seja, colocar os pingos nos is, né? Tem muita coisa que vai ter que ser organizada para que isso dê certo. Então, nesse caso aqui, não daria muito certo, mas um adendo, pessoal. Nunca pode falar que a relação não vai dar certo. Por quê? Porque as cartas não podem prever um futuro tão longo, tá? Podem prever um futuro até 6 meses, mas isso pode mudar também, tá? Pode ser que Joana chegue para você para se consultar daqui a 2 meses e as coisas estejam totalmente diferentes. Então, estejam cientes disso. Olha, você poderia falar com ela, olha, Joana, as energias não estão favoráveis para esta relação a futuro dar certo. Então, seria interessante, neste caso, ela te procurar daqui a 2 meses para vocês reavaliarem novamente a situação, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, como eu falei, ó, pensamentos de Joana, pensamentos de João. Sentimentos de Joana, sentimentos de João. Fisicamente, como eles se sentem, né? Sexualmente também, Joana e João, e aqui o futuro da relação. Então, vamos passar para o próximo.